Olá, boa tarde. No Sem Censura de hoje nós vamos falar sobre teatro, música erudita, música popular e turismo. Os nossos convidados são Bedahi, que é cantor e compositor e está lançando o seu primeiro álbum. Ele vai falar sobre este lançamento e outros sucessos que compôs para outros intérpretes. Além dele, Carla Rincon, que é violinista, educadora e integra o quarteto Radamés Inátali. Ela vai falar sobre as homenagens aos 130 anos do nascimento de Heitor Villa-Lobos. Paulo de Moraes é diretor da Armazém Companhia de Teatro. Ele está em cartaz com uma montagem da peça Hamlet, comemorando os 30 anos da companhia. E Tiago Cesário Alvim preside o Polo Novo Rio Antigo, que reúne empresários de uma das regiões da Cariocas mais turísticas. Ele vai falar com a gente sobre a iniciativa e também outros atrativos para que os turistas apareçam nesse momento de crise na cidade. E comigo hoje aqui, o produtor de web, Bruno Barros, que vai explicar pra gente como é que vocês de casa podem falar com Sem Censura. Oi, Cátia, boa tarde. Olá. Boa tarde a todo mundo. Muito boa tarde a você, o senhor, a senhora que está em casa. Chegou a hora de participar do Sem Censura. Para mandar sua mensagem é muito fácil. Você manda aí na sua rede social, pode ser Twitter, Facebook, Instagram, tá valendo tudo. Usa a hashtag Sem Censura, ela vai cair aqui e eu vou passar para eles. É facinho, facinho. Cátia. Bom, depois disso tudo, sendo tão facinho, né? A gente espera que vocês escrevam logo, né, os comentários e a gente abre com Bedahi, que trouxe pra gente hoje aqui músicas maravilhosas do show Outros Tempos, não é isso? Isso, com certeza. Isso. Bedahi, como é que tá esse show? Eu sei que você já fez um no dia 7 de julho e você vai fazer outros também. É um show, né? Um trabalho novo, mexe muito com a minha trajetória de carreira, né? Outros Tempos é a nova vida que a gente está vivendo, é um novo filho, uma nova ideia, né? Um novo procedimento de tudo que acontece na vida da gente, vários flashes, vários filmes, aí resolvi fazer um trabalho solo, né? Então, solo em termos, porque com uma banda maravilhosa, com uma equipe legal, nada é solo, né? E aí eu tô maravilhado, assim, porque o dia 7 de julho, que aconteceu o evento, é uma data muito especial, então eu nasci de novo, então é um novo começo, outros tempos. Então, se são outros tempos, por favor, venha para o palco Okay. e vamos mostrar esse trabalho, né? Qual a música que você vai tocar pra gente? Todas as luas. Todas as luas. Então vamos ouvir Todas as Luas com Bedahi. Uma das músicas que você toca nesse show, não é isso? Todas as Luas também é uma música que é uma entre-safra de um trabalho antigo que eu vivi com um novo trabalho que eu estou vivendo agora, né? Então, é uma canção de amor que deixa todas as tristezas, com todas as coisas ruins no mar, que joga pra lá, que dá o jeito de resolver, né? Então, com vocês, Todas as Luas. Todas as luas vieram me contar que o sentimento é do tamanho do mar. Lua de estrelas, brilham sem parar. Uma luz divina que eu choro só de olhar. Coração bateu tão forte, pancadas de ondas no mar, que me trouxe uma concha para a sua voz eu escutar. Coração bateu tão forte, pancadas de ondas no mar, que me trouxe uma concha para a sua voz eu escutar. Do mar, do amor, de amar, profundo sentimento, vento leva sofrimento para não mais voltar. Para o mar do amor de amar. Pa, pa, pa.
pa pa para Nanarano Wananawerano Wanano Nanarano. Todas as luas vieram me contar que o sentimento é do tamanho do mar. Luas, estrelas, brilham sem parar. Uma luz divina que eu choro só de olhar. Coração bateu tão forte, pancadas de ondas no mar, que me trouxe uma concha para sua voz eu escutar. Coração bateu tão forte, pancadas de ondas no mar, que me trouxe uma concha para sua voz eu escutar. Do mar, do amor, de amar, profundo sentimento, vento leva sofrimento para não mais voltar. Para o mar do amor, de amar. Todas as luas. Vamos então falar de Todas as Luas aqui com a gente? Vamos Pode sim, voltar pra com o maior cá. prazer agora já. Vamos falar de outros tempos também? Vamos sim. Essa música, ela é poética, né? Ou Ela, seja, essa parece é, um poema. essa é porque é o seguinte, o poema ele tem que vir, a música, ela tem que ser gerada, não pode ser uma redação. Então a gente não sabe, eu sou um cara eclético, eu sou meio plural, eu tenho sambas, eu tenho samba canção, eu tenho marchinha, tenho frevo, tenho música black, tipo assim, baladas, tenho vários gêneros de música, forró, shot, então é o que vier, né? Tipo assim, você está ali, tem que estar concebido, o negócio tem que vir conectado, porque senão virou a redação passa, vai embora e a gente acaba perdendo o poema. Então, essas músicas são coisas que acontecem com a gente, cotidiano, né? Eu pedi para todas as luas encontrar, mandar mensagem para tirar todas as tristezas, para vir alguém direto do mar para o amor, né? Então, E conseguiu? As luas fizeram isso? as luas sempre ajudam, né? As luas sempre ajudam, a gente fica ali, todas elas conectadas. Com certeza. Nesse espetáculo, você também teve a participação, inclusive no seu CD, do Jorge Maltner, né? Eu queria que Foi. você falasse dessa importância, né, de você estar trabalhando com ele. Devido a gente... Eu sempre fui fã da música popular brasileira, da Tropicália, né? Eu vim de uma família muito musical também, né? De Recife. Minha mãe vendia vinil, era vendedora de vinil, né? No caso, gerente de loja de vinil. E eu fui criado com um monte de coisa ali, né? Na época não tinha internet, então uma loja de vinil era a maior informação, né? Eu brincava com isso aí. Então fui fã pra caramba da Tropicália, da Bossa Nova, né? Até os tempos de hoje, o Mangue Beat, todos os gêneros de música do Brasil, né? Que eu sou muito fã da música brasileira, porém com a fusão, né? E aí tem o Jorge Maltner, que eu sou fã do Gil pra caramba, sou muito fã do Gil. Aí ter o Jorge Maltner junto, trazer a Tropicália para dentro do trabalho, né? Trazer uma pessoa tão importante, tão especial, né? Intelectual, um grande amigo, né? Uma pessoa generosa, passou por dificuldades agora há pouco tempo, por causa de coração e tudo, mas está aí, né? Está na luta dele. E para mim foi uma coisa inacreditável, era só gravar uma música, ele foi lá, gravou 4 e botou mais uma outra letra na música. A gente fez também um filme de intolerância religiosa, aí uma música foi para o filme de intolerância religiosa, né? A Dona Catulina. Então, para mim, só fez enriquecer e saber que eu estou no caminho certo, porque ser batizado nesse momento é um batismo praticamente, né? E nesse momento tão maravilhoso de um trabalho novo que eu estreiei como cantor em
2011, um CD Ostaba, chama Ostaba Retropicália, né? Já homenageando a Tropicália. Então já vinha nesse caminho. Apesar de uma música do reggae pop, que é uma música linda, Desenho de Deus, que eu fiz com o Armandinho, e entre outras músicas, que foi meu ápice assim, de compositor, mas eu fui gravado por Naná Vasconcelos também. Aí logo no início, assim, o primeiro artista que eu fui gravado foi o Naná Vasconcelos. Eu digo, pô. Aí chegou o Jorge Maltin, eu digo, poxa, estou no caminho certo. Só felicidade. Com certeza. E você também tem uma com o Geraldinho Carneiro. Aí concluí a tese, porque o Geraldinho Carneiro é outra pessoa incrível, generosa também. Um amigo nosso nos apresentou. E ele, Bedá, eu tenho um poema para você. Ele mandou 2. Aí eu, caramba, mas teve um que me pegou, me tomou de assalto, que é o Cazaquistão. O casar ou não casar, esta é a questão, é assim aqui ou no Cazaquistão. Eu digo, poxa, é essa mesmo. Aí eu fiz uma música meio black, meio marcha, uma fusão, né, com guitarrinha uma guitarra meio estridente um pouco, mas que não atrapalhasse o poema, nada que atrapalhasse o poema, né? E aí falo dos orixás da Grécia, da Bahia, tem uma conotação de carnavalesca junto também no poema, e fala do cotidiano de casais, né? E ele, uma pessoa tão incrível, tão maravilhosa, tipo, Bedaí, aprovou, e eu fiquei muito apaixonado pela música, e aí tá no CD. Não tá no CD não, tá no EP, né, que a gente esquece. Pois é, porque você, na verdade, está com um EP, né, que você tá lançando. Eu gravei um EP com, mais ou menos, 7 músicas, 8 músicas, né, para saber qual o caminho que a gente vai seguir, né. E aí eu coloquei músicas inéditas, né, só músicas inéditas, porque eu acredito na música nova, a gente tem que acreditar, né, no novo, a gente tem que não só ficar, por mais que eu ame todos os meus ídolos, né, e não ficar só tocando música deles, que é uma coisa que é difícil aqui no Brasil e tudo. Você vir com um trabalho autoral. Eu tenho meu show tem uma duração de 2 horas, onde todas as músicas são autorais, né? Aí tem meus sucessos meus com o Armandinho que eu toco, Ana Lu, Eu Juro, Semente, Amigo, são várias músicas que a gente tem que é na boca do grande público. Vamos lembrar um pouquinho para o pessoal que está em casa, essas que você falou agora, que já foram sucesso com o Armandinho, né? Só alguns trechinhos. Tem o Semente, que é o Semente, 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 se não mente, falha a verdade de que árvore você nasceu. É de você mente, não é de semente de planta. Você mente, porque aí eu tirei o vô, aí ficou semente. Trocadilho, eu sou pernambucano e mudo de trocadilho de palavra, né? Por isso que eu adorei o Cazaquistão, assim, achei casar ou não casar, semente ou semente, aí, se não mente, de que você nasceu? De qual é a sua origem? De onde você veio? Se você veio de uma família de caráter, você não mente. A ideia inicial era essa, né? Aí tem Ana Lua, que é minha, do Armandinho e da banda Chima Roots, que é uma banda muito conhecida no Brasil, no sul do país também, né? Porque eu sou pernambucano e fui para o Rio Grande do Sul, migrei para lá. Eu tenho uma filha gaúcha, né? Já tem 20 anos, o nome dela é Lana. Vai fazer 20 anos e, poxa, um grande amor, um grande momento na minha vida. Aí, de repente, eu e o Armandinho tocava nos barzinhos, começamos a crescer. Aí as gravadoras do Rio de Janeiro, vamos para o Rio de Janeiro. Aí gravamos, a gente tinha gravado um CD, o primeiro CD na época, que foi uma explosão em 2 estados, o segundo também. E o terceiro foi um DVD nacional, onde Desenho de Deus explodiu, né? E foi uma coisa maravilhosa, né? Depois, incrível, uma explosão imensa. E a gente ainda vai ouvir Desenho de Deus aqui, que ele está preparando para encerrar, né? Isso aí, com certeza. O nosso programa. A gente falava, né, antes do programa começar, que você teve um pouquinho de influência também do Vila Lobos. Sim, eu assim, desde pequeno que eu comecei com percussão, né? Aí a música sempre me tomou de assalto. E tinha aquelas agremiações populares, né, de Recife e tal, na Praia do Pina, desde o frevo, maracatu, ciranda, todos os gêneros assim, populares. E automaticamente já migrei para bandas marciais da escola, né, tocar trompete, eu toquei cornetão de pista. Então foi ali que a primeira vez que eu conheci Trenzinho Caipira, de Vila Lobos. Então, eu fiquei maravilhado com aquilo. Digo, nossa, aquilo me tomou de assalto. É uma criança no meio da floresta amazônica, sabe? Onde passava um trem. Aí tinha que rigorosamente aprender o solfejo dela. Mi, ré, dó, mi, sol, fá, mi, fá. Ficava no quadro negro ali estudando e com trompete. Pá,
fazendo os mesmos momentos, né? E aí eu digo, caramba, aí comecei a estudar Vila Lobos pra caramba e vi a influência, a importância dele, né, na mistura, na fusão na música brasileira, porque ele adotou toda essa questão da música indígena, da música negra, né, de vários gêneros das nossas etnias, né, e gerou... ele está fazendo 130 anos, gerou gente, uma coisa linda. Né, agora aqui, né? E a gente tem o pessoal do Quarteto Radamés Inátali, e a gente trouxe aqui a Carla Rincon exatamente para falar dessa homenagem que o quarteto está fazendo ao Vila Lobos, que você também acha que é tão importante, todos nós, não é isso, Carla? Isso mesmo. Na verdade, a nossa homenagem começou na criação já do quarteto. No 2009, nós fizemos pela primeira vez a integral de quartetos do maestro. São 17 quartetos em um festival só, que era o Festival Vila Lobos. Então, desde que eu vim para o Brasil, na verdade, um dos meus principais motivos de morar no Rio de Janeiro é ficar perto disso que o Bedai, né? Bedai falou, que era toda essa influência da música dos Chorões, né? Que na época, no início do século, era praticamente proibido tocar violão, era coisa de malandro, né? E o Vila Lobos, depois do que o pai morreu, que tinha mais ou menos 11, 12 anos, que ele conseguiu se aproximar mais dos Chorões e graças a isso nós temos um Vila Lobos riquíssimo em inspirações das nossas culturas mais inclusive já proibidas na época. O Vila Lobos, eu agradeço muito ele não ter permanecido muito na academia, dentro do processo acadêmico onde se estudava o conservatório. E num momento você falou que eu ia falar da música erudita e eu queria falar uma coisa em relação a isso. Que o Quarteto Radamés leva muito em frente o que o nosso patrono mais falava, que é o Radamés Inátali, né? Ele falava que não tinha música erudita nem música clássica, tinha música boa e música ruim. Então, essa separação é também uma missão nossa, que verdadeiramente as pessoas não se sentam que é mais erudito ou mais elitesco ou é de um grupo social, fica num lugar, não. A gente quer desmitificar isso, mas não simplificando a música. Tendo o mesmo conteúdo, mas simplificando o entorno, o jeito de você levar, o jeito de você vestir, de que forma você fala. Tocar Vila Lobos é sempre muito difícil e desafiante. Não é por isso que nós somos o terceiro quarteto no mundo em gravar a integral única, né? Isso deu um resultado de um quadro de DVDs, que são 3, que hoje em dia está até tocando no Japão, o que nos dá muito orgulho, porque não é unicamente pelo jeito em que a gente toca. Vamos pedir, então, um VT que a Emília tem para a gente mostrar para o pessoal a música de vocês, já que você está falando nos CDs. Vamos lá? Obrigada. Carla, mas que bonito, hein? O que vocês tocaram? Obrigada. Esse é o primeiro movimento do Quarteto 7, chamado Quarteto Concertante. É o quarteto mais longo e mais difícil dele. E o que eu queria sinalizar é que justamente o fato de ter sido gravado aqui no Rio de Janeiro e da gente ter ficado aqui
foi justamente para dar uma outra aproximação à música do Villa-Lobos, que ela tenha mais claramente as influências dele, ou seja, que a música da rua, a música popular, os nossos folclores apareçam mais do que a música erudita. Então, para isso, algumas vezes você sacrifica o instrumento ou sacrifica uma cor, uma sonoridade, e você explora só aquela parte percussiva ou aquela influência maior. Isso foi o que a gente mais tentou fazer e, graças a isso, a gente teve algumas indicações importantes aí, indicações ao Grammy. Nós estivemos agora concorrendo ao Prêmio da Música Brasileira. Amanhã estaremos também rendendo uma homenagem aqui no Rio de Janeiro. Pois é, o show vai ser aonde? Vamos dizer para o pessoal, quem viu agora, como é que pode ver vocês de novo no show? Vai ser às 19 horas no auditório do BNDES. Às 7 da noite, no auditório do BNDES. Aqui na Carioca, né? Isso, ali perto do metrô do Largo da Carioca. Isso mesmo. Na Avenida Chile. E esse vai ser o mesmo programa que a gente estará apresentando no Carnegie Hall em setembro desse ano, homenageando ao maestro também. Essas homenagens todas, eu imagino que rendam um trabalho enorme para vocês, inclusive para que vocês ensaiem e que vocês estudem, não é? Então, é muito trabalho, mas a gente faz assim, eu chamo que é um trabalho hercúleo, porque são poucos compositores que hoje em dia escrevem 17 quartetos, né? E por isso que eu sempre digo que aqui no Brasil eu me sinto como se eu estivesse tocando música melhor do que no primeiro mundo, porque foi a música que sugou a música do primeiro mundo e a música das Américas. Então, é a música que mais conteúdo e mais alcance possa ter às gerações futuras. E por isso também nós criamos um programa educativo que se chama O Brasil de Turru, que é o Brasil Turru. Turru é o apelido Villa-Lobos de criança, né? Já vamos para o nosso 10º ano, o ano que vem, e consiste nisso mesmo, em a gente ajudar nas escolas estaduais, principalmente públicas, do Brasil inteiro, a ter informações musicais. A gente faz um concerto didático na escola, falando sobre Villa-Lobos, falando sobre algumas noções de música, e temos um portal na internet. E o pessoal pode acessar esse portal também facilmente, Pode acessar, né? O portal, tem videoaulas com todos os principais músicos do Brasil. Então, Carla, a gente vai dizer para o pessoal que a gente vai agora para o intervalo. Enquanto isso, eles podem procurar o seu portal na internet. Quem já está na web é uma chance, né? A gente volta já já. Hoje o Sem Censura fala sobre música clássica e popular, Shakespeare e turismo. Mas antes a gente vai saber com o Bruno o que vocês estão falando na internet, nas redes sociais, Bruno. Olha aí, Kátia, a Silvana Santos Mello, ela disse que está em Manaus assistindo a gente, que está um calor danado lá em Manaus. Aqui no Rio não está não, aqui está bem frio. Tem pergunta interessante pintando aqui, o Antônio Luiz Neto, ele falou: olá, me chamo Antônio Luiz Neto. Já que o tema é Heitor Villa-Lobos, gostaria de saber como fazer para resgatar esse tipo de cancioneiro entre os jovens tão carentes de música de qualidade. Para Carla. Maravilha, olha, o cancioneiro dele se chama Guia Prático, né? Que tem 137 canções. Ele está disponível na Academia Brasileira de Música, na ABM. Eles podem acessar pelo site da ABM mesmo, ou pelo Facebook da ABM e pedir um exemplar, que com certeza eles têm. Se também quiser, no nosso site, Brasil de Turru, nós temos o Zeca Pagodinho, a Elba Ramalho cantando conosco. O Zeca é um velho amigo e patrocinador de um projeto que eu tenho em Xerém. E eu comentei sobre o projeto e ele, na hora, falou: vamos gravar, ele está cantando nessa rua. Eles podem baixar de graça no nosso site. Elba Ramalho foi ainda melhor, a gente chamou ela e ela para gravar uma canção, gravou 2. Que legal. Então tem Joyce Moreno, tem Marcelo Caldi, Nicolás Krasik, Maria Teresa Madeira, que acabou de ganhar o Prêmio da Música Brasileira também, com arranjos de Leandro Braga, tem até funk, feito em forma de quarteto de cordas e com o cancioneiro do Heitor Villa-Lobos, o Guia Prático. Aí, tá respondido, Antônio. Boa dica. Isso. Até porque você estava falando isso agora, me veio à mente.
Heitor Villa-Lobos, ele praticamente celebrou o Brasil. Com certeza. Né? A gente... É uma coisa que eu sempre digo, o Villa-Lobos soa Brasil e a gente não sabe ainda muito bem como. Né? Porque, por exemplo, quando analisamos o Stravinsky, que todo mundo conhece o Stravinsky, foram 50 anos de análises acadêmicos dispostos para isso. Nós não temos feito isso com o Heitor. Nós precisamos chamar os acadêmicos a falar melhor sobre o Heitor, a querer tanto ele aqui no Brasil como gostamos dele fora dele. Pois é, porque uma das coisas que acontecem é a gente ouvir, por exemplo, corais de crianças na Inglaterra, na França, né, cantando Heitor Villa-Lobos, e aqui no Brasil não é? Olha, quando nós fazemos turnês internacionais, o que mais nos chama a atenção é isso, as pessoas chegam, parece que tem um vício com Villa-Lobos. Quem que está tocando Villa-Lobos? Onde? Mas sedentos, felizes, terminam de ouvir Villa-Lobos e ficam... É êxtase pura. Você percebe isso no público. E o que tenho percebido como uma carioca naturalizada, por dizer assim, é que justamente somos os brasileiros, eu me incluo, tirando quem não gosta de Villa-Lobos. É difícil, é muito difícil, não é fácil. A academia não nos prepara para isto, para trabalhar ele, mas é possível. Então, é só abraçar a calça, quanto mais toquemos Villa-Lobos, mais estará de volta. O que mais eu brigo é para ter ele no grafo curricular, assim, que as crianças saibam e aprendam sobre ele. Eu agradeço ao meu professor, Luciano Vovô, que me passou, vovô porque ele tinha 30 anos, porque a cabeça era branca, me passou a informação do Villa-Lobos, onde eu tinha 12, 13, 14, 15, 17 anos, ouvindo Villa-Lobos também. Isso fez diferença para você. Fez uma grande diferença. Grande diferença. Eu não sei, viu, Carla, eu não sei se a gente arrisca dizer que não gostam ou se o brasileiro desconhece. Eu fico na dúvida, eu acho que há um desconhecimento, né? Não lhe é apresentado. Não, eu nunca falei do ouvinte e do ouvinte, estou falando do músico. Do músico. Do músico, que é muito difícil de tocar, quem tem que analisar a partitura, tem que ter paciência, tem erro sim. Beethoven hoje em dia não tem erro porque tem 300 anos de estudo em cima dele. Então, o que eu proponho é isso, estudemos mais, sejamos mais os que estamos trabalhando a obra dele. Assim, é um inspirador porque ele, como um grande artista, também voltou ao Brasil a trabalhar a educação musical brasileira. Ele subiu, assim, muitos artistas, o que eu chamo para isso. Vamos também abrir espaço do palco, que é muito, muito gostoso, né? Viajar, tocar, e também criar métodos de ensino que superem o Villa-Lobos, que ajudem o Villa-Lobos, que integrem o Villa-Lobos. É só isso. A Carla Rincon disse que ela era uma carioca, assim, meio naturalizada, porque, na verdade, ela é venezuelana, né? Ela é de Caracas e veio para o Brasil. Você, em Caracas, você sentiu uma diferença do ensino de música para o Brasil? Sim. Na Venezuela, todas as crianças, não importa que classe social elas têm educação musical. E praticamente começa na gravidez. Nós praticamente já chamamos a mãe da criança a fazer parte disto. Não é por isso que nós temos 42 anos do famoso chamado El Sistema, onde nossas orquestras hoje em dia gravam com a Deutsche Grammophon. O Festival de Salzburgo já abraça mais de 9 orquestras venezuelanas. Ou seja, nós hoje em dia somos uma potência na música erudita. Poucas pessoas da Latinoamérica conhecem essa realidade. Então, uma das minhas missões no Brasil, além do Villa-Lobos, é também essa. Também disponibilizar essa educação musical a toda classe de criança, estando em casa ou estando em lugares de risco ou não. E que esta seja de extrema qualidade. Então, pelo que você está dizendo, você é favorável à educação musical, ou seja, uma disciplina de música nas escolas. Com certeza. Para as crianças. E é para isso que eu trabalho, para isso o Brasil do Ru, para mostrar, a gente dentro dele tem uma atividade que são vivências. Nós vamos aos estados, vamos trabalhando com os professores, dando cada vez mais ferramentas pedagógicas para que essa música, essa aula de música não seja só
teórica, mas que na prática ela seja muito divertida e lúdica e que com unicamente música brasileira, com o nosso folclore, com as nossas cantigas de roda, enfim, essa é a minha proposta, não quer dizer que eu tenha a total e única razão. Óbvio que muitos elementos musicais e muitos gêneros musicais podem ser incluídos, mas eu insisto em que a iniciação seja com o folclore. Bom, gente, a Carla está falando isso, está falando da necessidade de música, e música não falta no Polo Novo Rio Antigo, aqui no Rio de Janeiro, para os nossos turistas, e o Tiago vai explicar isso para a gente. Tiago Cesário Alvim, não é verdade? A gente criou aqui, quer dizer, vocês criaram, empresários, um polo muito interessante que reúne Lapa, Cinelândia. Fala para a gente. É verdade, Kátia. Eu sou o presidente do Polo Novo Rio Antigo, que fica dentro do berço musical da nossa cidade, da Boemia. A Lapa é uma das regiões contempladas pelo Polo. Ele une Tiradentes, Lavradio, Lapa, Rua da Carioca e adjacências e chega até a Cinelândia. Nós temos cerca de 80 estabelecimentos comerciais que são associados ao Polo e a grande maioria são bares, restaurantes, casas culturais, casas musicais. Temos também hotéis, temos antiquários, temos até loja de bicicleta e salão de beleza. Porque ficam dentro da área. O associativismo, esse polo, ele é originário da ACRA, da Associação Carioca do Centro do Rio Antigo. Ele tem mais de 20 anos e ele é bem diversificado. Mas os participantes mais efetivos, eles são ligados à cultura. Fazem parte desse polo, só para citar algumas coisas que a gente sempre conhece de nome, o Rio Cenário, o Grupo Cenário, a Confeitaria Colombo, a Fundição Progresso do meu amigo Perfeito Fortuna, o Teatro Rival da minha querida Ângela Leal, o Carlinhos de Jesus com Lapa 40 Graus, o Carioca da Gema, o hotel do Seu Soares ali na Praça Tiradentes. Enfim, é uma gama variada de estabelecimentos comerciais que a gente fazem parte do Polo e eu represento com muito orgulho a nossa turma aqui. Pois é, e vocês recebem muitos turistas, todo mundo que vem ao Rio, né, gosta, quer passar pela Lapa, quer conhecer a noite da Lapa, não é? Que é o que você está dizendo. Como é que vocês estão enfrentando nesse momento essa questão da violência e em que muita gente tem medo até de sair de casa e frequentar os bares à noite carioca? Olha, a gente está enfrentando com união. Existem duas características turísticas da nossa região. A primeira é de manhã, diurna, onde os turistas vão visitar os Arcos da Lapa, a escadaria Selarón, a Praça Tiradentes e a Catedral. Isso é uma realidade. Eles têm um fluxo de turismo grande na parte diurna, na manhã. E a escadaria é muito visitada, aquele trabalho é muito bonito do Selarón. É muito linda, é muito linda. Os Arcos da Lapa são... Eles são um cartão postal da nossa cidade, que nós tivemos acesso, só por curiosidade, há 3 anos atrás, por volta de 3 anos atrás, a gente teve acesso a uma pesquisa do Sebrae, onde ele perguntava para o turista quando chegava no Rio de Janeiro, ou por avião ou por navio, e a pergunta era a seguinte: qual é o lugar do Rio de Janeiro que vocês não vão deixar de visitar? 35% das pessoas responderam Arcos da Lapa. Então, nós rivalizamos com Pão de Açúcar, com Cristo Redentor. É uma realidade que a gente tem que sensibilizar o poder público para tratar bem o nosso turista. A outra realidade é a boemia, né? Você não tem ninguém que esteja visitando o Rio de Janeiro que deixe de frequentar a Lapa e as adjacências, todos esses lugares que eu te disse, na parte da noite, porque nós estamos vivos. É difícil a cidade estar acordada 3, 4 horas da manhã. A nossa área está. A nossa área vai dormir 6 horas da manhã. Ela para o movimento depois do sol clarear. Isso é uma característica. Então, né? Sexta e sábado e véspera de feriado, a gente consegue atrair todo mundo. Mesmo que, por exemplo, o governo oficial deixou um pouco de lado a área da Lapa nas Olimpíadas,
por uma questão estratégica. Eles queriam lançar o Boulevard e fizeram toda a... Não adianta. O turismo está na Lapa. As Olimpíadas foram para dentro da Lapa. As nossas casas receberam todos os turistas que estavam acompanhando as Olimpíadas do Rio de Janeiro, porque a cidade dorme. Chega meia-noite, a gente já sabe, é o Cervantes, é o Jobi, são poucos lugares que estão acordados. A Lapa, a Rua do Lavradio, a Praça Tiradentes, a Cinelândia, tá viva. Ela pulsa, né? Ela está sempre pulsa, pulsando. né? Agora, Tiago, como fazer para incrementar mais ainda? Você estava falando da questão do poder público. O que pode se fazer, até porque eu toquei também nessa questão da violência, para que a gente possa melhorar, desenvolver mais e dar mais valor a esse turismo que você falou? Eu vou te dar um exemplo. Nós nos reunimos há 2 meses atrás. O secretário estadual de Cultura, que é o André Lazzaroni, ele tem um assessor que é o Léo Feijó, que é diretor do Polo, dono do Teatro Odisseia, um jornalista, uma pessoa incrível. Nós conseguimos, através dessa reunião, onde estiveram presentes o nosso superintendente, hoje a prefeitura é representada na nossa área pelo superintendente, que é o Marcelo Rotenberg. É um jovem muito dinâmico, muito agitado, que consegue botar a máquina para funcionar. Então, a gente teve essa ideia. Antes, nós nos reunimos numa reunião menor com o prefeito Fortuna, Carlos Jesus, o Plínio, a Aline de Semente, a Maria Jussá. A turma se reuniu e falou, nós temos que sensibilizar o poder público para tomar conta da parte, principalmente da parte diurna, porque nós temos um projeto chamado Lapa Presente, que ele começa às 19 horas e para às 5 horas da manhã. O Major Laureano é o responsável por esse projeto, assim, pela operação. Esse projeto foi criado na época da Copa do Mundo e ele dá muito certo. O Lapa Presente, eles atuam bem, eles são dinâmicos, eles abordam, eles cuidam realmente da área, das 19 às 5 da manhã. Então, nós conseguimos, através dessa reunião, o Coronel Amêndola, que é o secretário de Ordem Pública, também estava presente o Capitão Vidal e o Major, se eu não me engano, Charles, do 5º Batalhão. E nós conseguimos sensibilizar para que eles colocassem uma patrulha permanente nos Arcos da Lapa e na Praça Tiradentes, nesse horário, das 6 da manhã às 18 horas. Isso dá muito certo, porque, graças a Deus, a malandragem aqui da região é uma malandragem de oportunidade. Não é aquela malandragem, você não vê muito notícia, o cara foi assassinado. Não, não é isso. Ele teve o celular furtado, ele teve a bolsa puxada. Então, a gente considera ali uma bandidagem de oportunidade. Com a simples presença de uma viatura da Polícia Militar, a gente transformou os índices em perto de zero. Porque o cara espera uma oportunidade. Se é aquela oportunidade, ele não vai enfrentar um revólver, ele não vai enfrentar um policial armado. Ele vai se juntar, normalmente é isso que acontece, é o arrastão, é aquela coisa do final da madrugada, de manhã, ou do turista desavisado, se não tiver uma patrulha perto. E o 5º Batalhão cedeu a patrulha permanente, e isso tem que continuar, a gente não pode nunca esmorecer, é uma realidade. Então, essa patrulhinha ali nos Arcos da Lapa e na Praça Tiradentes, nós conseguimos dar uma característica boa. Agora, a gente precisa que eles também foquem na escadaria Celaron, porque o final dos Arcos é uma área que ainda não está bem policiada, ainda não está. Minha amiga Aline do Semente sofre muito ali. O Semente é uma casa muito tradicional, tem uma música Silva, muito Joaquim conceituada Silva ali na Joaquim Silva. Então, a nossa briga hoje é para alargar esse patrulhamento para os Arcos da Lapa, para a Cinelândia, e continuar pela Rua da Carioca ali, mantendo a Tiradentes e os Arcos da Lapa. Importantíssimo. Bom, então a gente convida todo mundo para conhecer esse polo, não é? Do nosso querido Rio Antigo, e convidamos vocês também a não saírem daí, porque a gente volta já já, depois do intervalo. Voltamos com o nosso Sem Censura de hoje, que fala sobre turismo, meio da crise da cidade do Rio de Janeiro, música e teatro. Agora vamos saber com o Bruno como é que estão as redes sociais. Olha aí, Cátia, queria mandar um alô especial aqui para uma telespectadora, Maru, Dona Maru, um beijo aí para a senhora que está assistindo o programa. E também queria comentar que tem umas pessoas comentando aqui na internet, perguntando sobre Vera Barroso. Vera Barroso está em casa, de férias, merecidamente. Essa hora deve estar assistindo a gente, descansando, ela vai voltar, né? Não? E tem uma pergunta interessante, na verdade um comentário e pergunta do Fernando Pontes.
Ele fala assim, queria que comentasse a situação dos moradores em situação de rua na Lapa. É a pergunta do Fernando Pontes. Posso comentar? A Lapa, ela tem um foco de distribuição de alimento gratuito. E isso atrai os moradores de rua. Então, você tem um dia na semana onde o pessoal ali da Madre Teresa de Calcutá, da Fundação, e acho que a Fundação São Martinho também, eles têm uma distribuição de comida gratuita. Isso dá uma atraída no morador de rua. E o morador de rua, ele não se desloca, ele fica por ali, ele vai beber, ele come, se alimenta. E a gente tem essa realidade que estamos combatendo através do serviço da prefeitura. Não tem obrigatoriedade da saída dele, então é uma abordagem com gente preparada para isso, para tentar convencer ele a ir para os abrigos. Existem abrigos que poderiam cuidar dos moradores de rua, mas existe também uma recusa desses próprios moradores a aderirem a essa programação de passar a noite no abrigo. Os restaurantes populares também fecharam, isso tudo dá uma dificuldade. O bairro, ele tem esse problema, ele é real, contra a nossa vontade. Até o Perfeito Fortuna e o Plínio Frois, a gente teve a ideia na última reunião, por que não usar os restaurantes populares que estão fechados para a distribuição do alimento para a população de rua? Você ia tirar os moradores da rua e ia colocar eles dentro de um ambiente adequado para fazer alimentação. Então, são soluções como essas que são aventadas dentro da nossa associação e a gente tenta levar como ideia para o poder público alcançar. Essa é uma ideia que a gente até colocou na última reunião. E é engraçado, Kátia, a gente vai ter um fórum agora, no dia 9 de agosto, organizado pela Secretaria de Cultura do André Lazaroni e do Léo Feijó, onde a gente vai discutir problemas e soluções para a melhoria da nossa região. Porque a cultura ela é sempre uma solução, eu acho, muito boa para a região, para atrair as pessoas e também para traduzir, né? Não é à toa que o Armazém Cultural está fazendo 30 anos, não é isso? E a gente tem aqui o Paulo de Moraes para falar sobre a peça Hamlet que vocês estão encenando. Mas só para juntar os assuntos, a sede da minha companhia é na Fundição Progresso. Na verdade, a gente está na Fundição Progresso desde 1999. E a gente pegou uma fase da Lapa muito mais complicada do que é hoje. Depois houve uma melhora absurda e agora está dando uma caída de novo, né? Acho que esses últimos anos deu voltou a dar uma Hamlet complicada. vocês estão encenando lá? Isso, não. O Hamlet a gente está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, ali na rua 1º de março, até o dia 6 de agosto. E é um Hamlet diferente, é um Hamlet que está mais para o tempo contemporâneo. É um Hamlet que conta completamente a história que o Shakespeare escreveu, mas não é uma montagem tradicional. Né? É uma versão extremamente contemporânea que, para a gente, assim, o texto do Shakespeare é um texto infinito. Assim. Talvez seja a grande obra teatral que já foi escrita. E é uma peça meio sem fim, a gente chama de uma peça esponja. É o tipo de peça que consegue se grudar, consegue sugar os problemas do tempo onde ela é montada. Paulo, vamos então contar para o público em casa qual é a história de Hamlet, a história original de Shakespeare, bem resumidamente. Hamlet é filho do rei, do rei da Dinamarca, do rei Hamlet, e estuda fora do país. Numa das voltas dele para o país, ele descobre que o pai dele morreu de forma misteriosa e que a mãe dele se casou com o tio e o tio passou a ser o novo rei da Dinamarca. E a partir daí ele tem alucinações com a figura do pai. A figura do pai aparece como um fantasma para ele, dizendo que quem o matou foi o tio do Hamlet e pedindo que o Hamlet vingue a morte, o pai pedindo que o Hamlet vingue a morte dele. A gente tem algumas imagens da peça do Grupo do Armazém e do Paulo de Moraes. A gente vai ver agora. Se eu parecer insano, se tudo que eu disser não se assemelhar comigo, prometa que quando me encontrar não vai dizer nada que desperte qualquer desconfiança sobre mim. Guarda esse segredo. Escuta, meu filho. Escuta. Se algum dia você amou seu pai de verdade, me vinga. Eu fui assassinado. Você está pronto?
você. Engole esse choro, não preciso de piedade. Hamlet, você ofendeu gravemente seu pai. Mãe, você ofendeu gravemente o meu pai. Não me venha com tolice. Não me venha com malícia. Esqueceu quem eu sou. Não. Você é a rainha, mulher do irmão do seu marido, e quem dera não fosse minha mãe. Ele se foi na sepultura. O fogo resseque o meu cérebro. Que o sal das lágrimas incendeie os meus olhos. Eu juro pelo que é de mais sagrado. A sua loucura será paga até a balança pender a nosso favor. Aquilo que eu fiz provocou a sua honra, o seu sangue, a sua revolta. Tudo isso foi loucura. Que tudo foi feito de modo próprio. Isso implicou um ato. E um ato se divide em 3 partes: agir, fazer, executar. Não foi a pessoa que procurou a morte. Foi a morte que veio com tudo pra cima dela e a pessoa, pá, se defendeu, se matando em legítima defesa. Muito bem, uma peça que a gente vê realmente figurino contemporâneo. Vocês utilizam, inclusive, imagens, efeitos visuais, não é isso? Isso. Como é que foi A aparição do fantasma, na verdade, a gente... Foi uma coisa que eu quebrei muito a cabeça, que a gente quebrou muito a cabeça, de como fazer isso para isso ter... É porque o Shakespeare é um autor que na sua época era absolutamente popular. É claro que a gente, depois desse tempo todo que se passou, a gente fica meio... O Shakespeare fica um pouco com esse rótulo de erudito e tal, né? Mas ele era um autor, era o autor mais popular da sua época, né? As peças dele eram lotadas e frequentadas pelo povo, não eram frequentadas só pela elite, né? E a gente queria fazer uma montagem extremamente comunicativa. Essa ideia do aparecimento do fantasma, na época em que Shakespeare escreveu, era uma aparição muito contundente. E a gente ficou muito quebrando a cabeça de como fazer isso ser tão contundente hoje em dia. E você acha que os conflitos daquele Hamlet original poderiam ser comparados aos conflitos hoje, por exemplo, de um Hamlet contemporâneo, na nossa época? Completamente. A peça ela tem um viés político extremamente importante. A peça fala de um golpe de Estado, né? Porque, naturalmente, quem deveria ser o rei, se o pai do Hamlet morreu, seria o Hamlet, né? Mas o que acontece é que a mãe do Hamlet se junta ao tio e aplica um golpe de Estado nele e o tio passa a ser o novo rei. E o Hamlet fica o tempo todo, durante a peça, tentando descobrir a verdade, tentando caminhar a verdade dentro de si. É um personagem absolutamente angustiado e que tem uma fixação absurda na verdade e que não consegue conviver com a mentira que está o tempo todo exposta no mundo. Eu acho que nesses tempos em que a gente vive, nesses tempos de pós-verdade que a gente vive hoje em dia, o Hamlet ele se enquadra como essa figura que está o tempo todo tentando desvendar. Mas qual é a verdade? Qual é a fake news do dia, né? E qual é a verdade que vai fazer com que a gente consiga andar um pouco mais para frente? Eu acho que é um personagem assim. Tem uma coisa interessante, que uma das formas que ele tenta desvendar a verdade é contratando atores, né? Então, através do teatro... Isso é maravilhoso. É muito legal. Isso é maravilhoso. Ele traz uma companhia de teatro para representar diante do tio, diante da corte toda, o assassinato do pai dele, para ver se o tio, quando vê esse assassinato representado, se ele se entrega. Se ele se entrega. Incrível. Vai dar uma pinta. Esse momento é um momento, talvez um dos momentos mais bacanas, mais lindos que eu gosto na peça. Bom, então foi por isso que vocês resolveram comemorar os 30 anos da companhia com essa peça. Acho que sim, com certeza. Eu acho que é uma peça que a gente se preparou durante muito tempo para fazer. Né? Eu acho que, ao mesmo tempo em que a gente faz uma versão, em que é uma versão contemporânea, existe uma responsabilidade muito grande e uma dificuldade muito grande em tratar um texto como esse. Né? Porque, a gente convidou o Maurício Arruda Mendonça, que é um poeta, um tradutor lá do Paraná. Na verdade, a minha companhia se originou no Paraná, em Londrina, e a gente mora aqui no Rio de Janeiro desde 1998. Mas o Maurício é um tradutor e um poeta de lá que fez uma tradução nova desse Hamlet para a gente. E conseguiu manter a poesia do Shakespeare, mas manter isso de uma forma muito, muito contemporânea, uma poesia brutal.
né? E eu acho que é isso. O nosso Hamlet é um Hamlet desse tempo em que a gente vive, desse tempo em que a loucura parece que tomou conta do mundo como um todo, né? Quando a gente vê como é que está a Europa hoje em dia, como é que está os Estados Unidos, como está a situação política do Brasil, a gente vê que parece que a loucura tomou conta do mundo como um todo. Bom, e é isso, a gente fala sobre isso, sobre essa loucura do tempo de hoje. Paulo, então vamos convidar o pessoal para essa loucura junto com vocês, para ver se o pessoal descobre a verdade. Não, acho que descobrir a verdade não. Mas eu acho que a peça faz perguntas excelentes. Eu acho que a peça não apresenta respostas, mas pergunta muito bem. Eu acho que hoje em dia a função principal do artista é essa. É perguntar bem. Então vamos de novo dizer para o pessoal onde é que está? A gente está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, no Teatro 1, ali na rua 1º de Março. É um prédio maravilhoso que vocês vão adorar conhecer, quem ainda não conhece. A gente está em cartaz de quarta a segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, mais 2 semanas, sempre às 7 horas da noite. Ok, obrigada, Paulo. Viu, Bedai? Outros tempos. Outros tempos. Você sentiu, né, que o né? título do seu show tem tudo a ver, né? Com certeza. Não é isso? Bedai, a gente está no finalzinho do programa. Eu tinha prometido para o pessoal em casa que você ia cantar, né? Então vou convidar você para você voltar para o palco enquanto eu me despeço do pessoal. Com certeza. Okay? E aproveitando para que todos... Porque tem uma frase de um poema meu, que eu não vou contar agora que não dá tempo, que era erudito pelo não dito. Ou seja, o erudito sempre foi popular. Né? Precisa estar nas ruas. Né? Vamos cantar, em homenagem então, ao erudito, desenho de Deus. Desenho de Deus. Pessoal, muito obrigada a todos vocês pelo programa, sucesso em todos os trabalhos e oportunidades. Bruno Barros, muito obrigada, né? A todo mundo que está aqui comigo também, da produção, enfim, eu agradeço a todos vocês que acompanharam a gente até aqui. Obrigada pelo carinho. E hoje, não percam, Recordar é TV, as imagens que o imaginário de Rui Oliveira, às 9h30 da noite, aqui na TV Brasil. Ok? Vamos ouvir então agora, Bedai? Vamos. Tem que lembrar que a gente vai continuar no Facebook, né, Bruno? Eu tinha esquecido. Mandando pergunta. Isso aí. Ok, som, teste. Essa música é uma música muito especial para todos nós. Desenho de Deus. Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando na beira do mar. Na beira do mar do amor. Na beira do mar. Na beira do mar do amor. Papai do céu, na hora de fazer você, Ele deve ter caprichado pra valer. Botou muita pureza no teu coração. Da sua humildade fez chamar minha atenção. Tirou a sua voz, próprio liso e mel. Teu sorriso lindo de algum lugar do céu. O resto deve ser beleza exterior, mas o que tem por dentro para mim tem mais valor. Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando na beira do mar. Na beira do mar do amor. Na beira do mar. Na beira do mar do amor. Na beira do mar. Na beira